Olá, pessoal. No Pod da Região de hoje, a gente vai entrevistar a escritora Roberta Borges, ela que é psicopedagoga, e ela lançou agora no mês de abril o livro Um Menino de Coração Azul. E a gente vai falar, vai bater um papo sobre a concepção desse livro, que conta a história do Davi, que é um menino autista, e essas relações que ele vai descobrindo aí ao longo da sua vida. Roberta, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Roberta, você que tem uma trajetória, né, ligada aí à questão do autismo, né? Você trabalha com crianças autistas, né? Pelo seu currículo, você é psicopedagoga, né? Você é neuropsicopedagoga, então você tem um repertório muito grande já, né, de trabalho com eles, né? E eu queria que você contasse para a gente como é que foi a ideia, né, a concepção desse livro aqui, O Menino de Coração Azul. Então, Sandra, o Menino de Coração Azul, ele nasceu durante a pandemia, lá em 2020, quando nós estávamos passando por um processo bastante desafiador, toda a humanidade. Uhum. A maioria das crianças, das famílias atípicas, ficou sem as assistências que são fundamentais para que os seus filhos se desenvolvam. Então, a gente decidiu lá no Instituto Arion de Ecoterapia e Desenvolvimento Humano, onde eu sou presidente, que faz um trabalho de habilitação e reabilitação da pessoa deficiente com cavalos, que nós manteríamos o atendimento, claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Então, nós só paramos mesmo nos momentos de lockdown. E durante esse período, claro, durante toda a história do Instituto, né, já temos 8 anos aqui na região, nós tivemos contato com muitas crianças autistas. Uhum. E essa relação com eles despertou em mim, como uma cientista do comportamento humano, esse interesse, essa observação dos diferentes comportamentos. E aí, então, foi quando nasceu o Menino de Coração Azul. Então, a história do Davi é uma história real, onde eu reuni diferentes comportamentos de diferentes crianças e adolescentes, traduzidas nesse personagem. E o Davi, na história, ele é um autista não verbal. Sim. E aí ele vai se descobrindo e tendo essa relação também com os cavalos, que é o plano de fundo justamente por conta do Instituto, é isso? Exato. O Davi, ele chegou, uma das nossas crianças que chegou com o diagnóstico de TEA, com um grande comprometimento no processo de comunicação, portanto, não verbal, até o momento. E o que acontece com o Davi realmente aconteceu ali diante dos nossos olhos, porque ele falou em cima do cavalo durante um processo terapêutico. Então foi um caso real. Foi um caso real. Tudo que acontece no livro, a gente viveu no Instituto. Que bacana. E a ilustração, gente, eu vou até colocar aqui, é do Paulo Victor da Silva Gabriel. Ele que fez a ilustração. Olha, eu vou abrir uma das páginas aqui. E o Paulo Victor, ele é um adolescente já, né? Ele é um adulto. Ele tem 20 anos de idade. Um adulto. E o Paulo Victor, ele é autista. Ele é autista. E a história do Paulo Victor é uma história muito impactante, muito linda, como a grande maioria de todas as famílias atípicas, de todos os autistas, porque se a gente pensar aí que ele tem 20 anos, há 20 anos... Lá em São Vicente de Minas, uma cidade que tem um pouco mais de 7 mil habitantes, ou seja, sem recurso nenhum, sem os especialistas necessários para fazer todo o processo de habilitação, de reabilitação, de preparação para o mundo, sem inclusão escolar, ele teve na sua mãe, que é o que também é retratado nesse livro, o grande motivo, a grande incentivadora para suas evoluções. Então, uma mãe que o abraçou
percebeu logo cedo os seus potenciais e lutou para que ele seja a pessoa que ele é hoje. Então, para você ter uma ideia, o Paulo Vitor, ele já é um artista reconhecido internacionalmente. Ele ficou em primeiro lugar no Tearteiro em Miami. Ele acabou agora em abril de ficar em terceiro lugar num festival de desenhos digitais em Portugal. Olha só. Também foi premiado aqui no Brasil, no Tearteiro 2022. Então, é um jovem que, tendo os seus potenciais, os seus talentos vistos e respeitados, está voando cada vez mais alto. É verdade. E aí, você já conhecia a história dele, e aí como é que foi esse convite para ilustrar o livro? Olha, na verdade, a nossa história de conexão é muito linda, porque eu conheci o Paulo Vitor o ano passado, no Tearteiro. Eu fui participar do Seminário Internacional aqui lá em São Paulo, e na saída de uma manhã de palestras com muito conteúdo potente, conversando com a mãe dele, a gente começou a bater papo ali. Ela me falou que eles eram de Minas. Eu falei, eu tô indo almoçar, vamos juntas? Ela falou, vamos, mas eu tô com meu filho. Eu falei, não tem problema. Aí ela me explicou que ele era um dos artistas que estava expondo. Ele também é garoto propaganda, né, de uma marca, do Instituto COG, que oferece para as pessoas camisetas, moletons feitas com as artes dos autistas. Olha que legal. E aí nós fomos e nos conhecemos durante o almoço, e eu comentei com ele que eu tinha um livro escrito e que eu ainda não tinha publicado, porque eu sonhava que o ilustrador fosse um autista. Para mim era muito importante isso. Eu sempre idealizei que o livro trouxesse um ilustrador autista. E aí ele falou para mim assim, me manda seu livro, eu vou ler. Se de repente eu achar que faz sentido, quem sabe eu não ilustro ele. E eu mandei com aquele frio na barriga. Eu falei, meu Deus, e agora? Alguém de dentro do espectro lendo o que você escreveu sobre todo esse processo, as evoluções, os comportamentos, é algo que me inquietava, porque eu não sabia se ia fazer sentido para ele. E aí, 2 dias depois, a mãe dele entrou em contato comigo, a Rosângela, querida, e disse, Roberta, Paulo Vitor ficou emocionado muitas vezes, disse que você parecia que já o conhecia, escreveu a história dele nesse livro, e aí ele me mandou justamente esse presente, que foi essa ilustração que você assertivamente trouxe. Não essa, a primeira que você mostrou, a do Davi. Ele me mandou de presente aquela ilustração, e eu comecei a chorar, porque... Aqui. Esse é o Davi, 100% Davi, sabe? Então, a gente está falando de uma sensibilidade, de um talento, de uma forma de ver que talvez vá muito além do nosso entendimento, sabe? E aí, Roberta, o Menino de Coração Azul, ele toca as famílias, sim, que já conhecem, mas ele vai além, porque ele tem também até... de maneira indireta ou direta também, o objetivo também de mostrar para as pessoas que não vivem essa realidade, né, conhecer, né, esse outro lado, ou outros lados, né, porque a vida também não é o lado A e o B, né, não é igual um disco, exatamente, né, ele tem muitos aspectos que vai também ultrapassar barreiras, vai também evidenciar as potencialidades e como é possível tratar, não digo no tratamento, mas quando a gente começa a olhar diferente o autista. Refinar o olhar, eu costumo dizer, sabe, Sandra? É exatamente isso. Você falou aspectos, mas quando a gente fala do autismo, a gente gosta muito de usar o termo espectro, justamente para deixar muito claro esse conceito de que são nuances que individualizam completamente a pessoa. Nós somos, todos nós, seres humanos, singulares em nossas potencialidades, nossos talentos, nossas limitações, nossa história íntima de vida. E o autismo é a mesma coisa, porque a gente está falando de pessoas, né? Então,
o Menino de Coração Azul, ele é exatamente esse convite. E é um livro que ele atinge todas as idades. Da infância, adolescência, a juventude, os adultos, porque justamente ele traz de forma leve, de forma com base científica, obviamente, alguns termos, alguns comportamentos autísticos que ajudam as pessoas a perceberem como eles se expressam no dia a dia do autista, que não por exemplo, a hipersensibilidade auditiva não é uma frescura, é realmente uma capacidade muito além da nossa condição de perceber ruídos, barulhos que a gente não consegue perceber. E por isso eles ficam, muitas vezes, alguns ficam desorganizados, desorientados, porque você imagina o quanto isso é inquietante, né? É verdade, é verdade. Então, a gente traz no livro, de forma muito leve, contando a história do Davi, essas peculiaridades que servem para todas as pessoas. É um livro que, quando a gente olha, por exemplo, para a educação e todos os desafios que a gente tem quando a gente olha para a inclusão escolar, o quanto é desafiador para o educador lidar com tantas singularidades em sala de aulas, estar capacitado para acolher o autismo, por exemplo, propondo atividades que possam proporcionar as suas evoluções acadêmicas e comportamentais, e especialmente sociais, porque quase todos os autistas trazem comprometimentos. Então, aqui no livro, a gente contando a história do Davi, fala muito dessas peculiaridades. E aí, eu já tenho recebido muitos feedbacks, né? Estou muito emocionada. Todos os dias eu choro, porque alguém me manda uma mensagem falando do quanto foi tocado pelo livro. E quando o Paulo Vitor me deu esse feedback positivo e falou, nossa, parece que você está contando a minha história, eu percebi que faria total sentido para todas as pessoas. E é assim que a gente vai transformando a sociedade. É verdade. E o interessante é que o lançamento do livro aconteceu agora no mês de abril. Isso. E sempre, ou pelo menos nessas oportunidades, você promovia também uma roda de conversa. Sim. Né? O trabalho é esse. Como é que foi isso? Como é que foi também ter esse contato direto? Porque você apresenta uma história, né, que envolve todo situações, como você falou, comportamentos, foi um compilado também de situações e de histórias que você conheceu. E como é que tem sido esse feedback e essas rodas de conversa? Tem sido maravilhoso. Tem sido um laboratório de desenvolvimento, porque a gente não está pronto, ninguém está pronto. Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo coisas novas, a gente está se relacionando com diferentes circunstâncias da vida. Então, e para mim, como uma educadora, como mãe, como uma pesquisadora do comportamento humano, é muito engrandecedor esse contato com as famílias, com educadores, com especialistas, com as próprias crianças. Esses dias eu me emocionei porque tem uma professora realizando um trabalho de estudo do livro, falando do autismo com crianças de 5º ano. Então, ela me manda algumas coisas que ela está fazendo, algumas atividades. Isso é maravilhoso, porque é assim que a gente vai plantando sementes, como eu gosto de dizer, poderosas de transformação. Então, os feedbacks que eu recebo das pessoas têm sido fantásticos. Perceber o quanto faz sentido conversar sobre o livro, porque muitas pessoas não sabem coisas que deveriam já ser básicas de conhecimento, né, do comportamento do autista. E isso é muito importante, porque hoje a ciência está tão avançada que você consegue diagnosticar o autismo já num bebezinho. Só que, para isso, você precisa entender de comportamento humano, você precisa entender o que que comportamentos são esperados numa criança, por exemplo, até 3 anos de idade, quando a gente olha para os bebês. O que o meu filho, a minha criança, o meu aluno, o filho da minha amiga traz de comportamento que não está dentro dos padrões de normalidade esperados por uma criança até 3 anos.
E isso tudo muda a história de vida da pessoa. Porque você imagina se o Paulo Vitor, esse rapaz maravilhoso, extremamente talentoso, tivesse sido acolhido nas suas singularidades antes dos 3 anos de idade, tivesse recebido as intervenções que são fundamentais quando a gente olha para o autismo aqui especificamente, para que ele se relacione melhor consigo, com o mundo, para que ele tenha mais leveza para se expressar. Então, isso é transformar totalmente a realidade das pessoas, das famílias. E tem uma questão também que, quando eu converso com as mães, com as famílias, com os educadores nessas rodas de conversa, me tocam profundamente, que é a desassistência, sabe? O abandono das famílias, especialmente, quando recebem um diagnóstico dos filhos, a falta de profissionais capacitados, que a gente ainda tem, por exemplo, aqui na região do Alto Tietê, o sofrimento que isso tudo causa nessas famílias que precisam de diferentes intervenções e desse acolhimento tão fundamental para colaborar com o desenvolvimento dessas crianças, sabe? Então, é um conjunto de coisas. E quando a sociedade passa a entender melhor e a conviver melhor, coisas inacreditáveis acontecem. É verdade. Né? Roberta, pela sua experiência, a gente já tratou aqui de diversos... a gente já trouxe pessoas que integram ONGs, mães atípicas, a gente já falou com nutricionistas que trabalham com a seletividade, neuropsicopedagogas, e todos, quando a gente conversa, a gente fala que nos últimos anos, um grande... não sei se eu vou conseguir me colocar, mas aumentou muito o número de diagnósticos. O número de diagnósticos de crianças diagnosticadas, e aí você vê aquela situação de o poder público não estar preparado, os profissionais não estarem preparados, e aí as mães recorrerem, às vezes, à defensoria pública para ter um professor auxiliar. Nem todas as prefeituras oferecem um profissional, colocam uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não é uma professora, não, é apenas aquele auxiliar, que às vezes vai auxiliar a criança ao banheiro, a atividades um pouco mais assim, não aquela atividade pedagógica, né? Sim. Então, hoje você acha que está mais em pauta? A gente vê que nas políticas públicas tem coisas que têm avançado, as carteirinhas, né, de atendimento preferencial. Sim. Então, tem se colocado. Como é que você tem visto esse movimento? Porque é um movimento que você vê desde o aparecimento desse aumento muito grande que ocorreu nos últimos anos e essa movimentação, porque a gente sabe que o poder público ele se movimenta com uma pressão da sociedade. Então, a sociedade ela vai, pressiona, e aí as ações começam, de alguma maneira, a surgir. E a gente está no meio ainda que tá tendo uns ajustes e desajustes. Como é que você tem visto isso? Eu sou uma pessoa extremamente otimista. E como educadora... e mãe também, porque, obviamente, eu sonho com um mundo melhor para as novas gerações, para as minhas filhas, eu vejo com bons olhos. Por que a gente diagnostica muito mais hoje? Porque, gente, a ciência hoje é infinitamente mais avançada. A gente tem muito mais especialistas, a gente tem muito mais profissionais capacitados, habilitados para ajudar as famílias nesse percurso da investigação, da avaliação diagnóstica. A gente tem muito mais informação, porque com o advento aí das redes sociais, e aí quero fazer um paralelo em relação a isso, as pessoas acabam acessando muito mais informações. E aí você para questionar, mesmo sendo uma pessoa leiga, nossa, mas o filho da fulana, ele tem esses comportamentos, será que ela prestou atenção nisso? E aí você vai conversar com a tua amiga e a tua amiga passa, gente, é verdade. E aí vai buscar ajuda. Então, assim, de certo ponto, as redes sociais, elas colaboram muito também para difundir essas informações. O cuidado que a gente deve ter
é em selecionar boas referências. Então, hoje, isso é uma das coisas que eu coloco aqui na última página do livro. Eu faço questão de indicar alguns profissionais que hoje atuam com base científica, que eu considero referências para falar sobre o assunto, porque muitas vezes as famílias, os educadores, eles não sabem nem onde buscar. E tudo no mundo, infelizmente, vai por essa linha, né? Então, hoje, como o autismo ele está muito difundido, todo mundo quer comer uma fatia desse bolo. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem fundamentação científica, ela nunca estudou nada mais profundo sobre o assunto. Então, ela começa a replicar informações que, muitas vezes, são equivocadas. Então, a gente precisa saber onde buscar. Quem vale a pena eu seguir nas redes sociais para conhecer, para saber mais sobre esse tema. Então, o livro ele é muito educativo, pedagógico nesse sentido. Ele traz umas páginas em branco para as pessoas terem espaço para anotar, porque quando a gente está lendo, a gente passa por um processo cognitivo de construção, de modelagem do conhecimento. Então, é importante que muitas vezes numa leitura você tenha um insight e você anote aquela informação para você não se perder depois e buscar respostas. É assim que as coisas vão se transformando. Então, é super importante, voltando para a tua pergunta, que as pessoas realmente estudem, que as pessoas se informem e busquem uma base sempre científica. Quando a gente olha para as singularidades humanas, especialmente para as deficiências, para as síndromes, para os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o caso do autismo, a gente precisa entender que a gente tem que ter base científica para saber o que, como e por quê. É verdade. Roberto, eu queria que você falasse também, o pano de fundo dessa história do Davi é justamente a relação dele com os cavalos, né? Sim. E aí você é presidente do instituto que trabalha com a ecoterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, como é que funciona essa terapia e os resultados que você consegue ver com essa interação entre as crianças e os cavalos. Nesse caso, são, né, especificamente com os cavalos, né? Sim, a base do trabalho da intervenção ecoterápica são os cavalos. Os cavalos, a gente fala que o cavalo na ecoterapia é o agente terapêutico. Então, tem muitas correntes da ecoterapia que entendem que só a montaria propriamente dita já vai proporcionar, através da andadura do cavalo, tridimensional, e de todos os estímulos que acontecem durante o percurso dentro do picadeiro, já é suficiente para colaborar com a habilitação, com a reabilitação da pessoa. Porém, eu sou uma educadora, né? E eu não sou uma grande entendedora de cavalos, mas eu entendo muito de gente. E, para mim, o comportamento humano é o meu objeto de estudo. Então, quando a gente construiu o Instituto, foi a partir da base científica e do conhecimento da experiência do meu sogro, do Edson Mello, que é o diretor técnico do Instituto, que cuida de toda a parte relacionada à ecoterapia e que foi voluntário mais de 10 anos na Cavalaria do Estado de São Paulo, que é referência nacional nessa modalidade. Então, e juntou com o meu olhar de educadora voltada para o desenvolvimento humano e para a importância também da gente olhar para a família. Porque você não garante inclusão se você não acolher a família. Quem faz tudo acontecer no processo evolutivo da criança e do adolescente, principalmente, é a família. Então, olhar para a inclusão, a gente também precisa olhar para o pai, para a mãe, para os cuidadores. E dentro do picadeiro, Sandra, quando a criança está ali no trabalho, ela tem um lateral, ela tem um puxador e ela tem um especialista. Então, a equipe que atua na ecoterapia é multiprofissional, de diferentes áreas. E ali, naquele trabalho, cada criança, dentro da sua singularidade, vai ter um protocolo de evolução idealizado, construído, para que ela receba os estímulos adequados
para as suas questões. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente olha para o autismo, ele colabora, a gente já está escrevendo sobre isso, porque é fantástico você ver as evoluções que acontecem. Então, o processo de comunicação, a regulação emocional, as habilidades sociais. Então, a criança passa a se relacionar melhor com as pessoas. Claro, toda a parte cognitiva, porque a gente utiliza dentro do picadeiro estímulos cognitivos para colaborarem com as evoluções das crianças, além de toda a parte motora, que é a base da ecoterapia, vamos dizer assim. Porque lá atrás, quando a ecoterapia chegou aqui no Brasil, que ainda é um país novo, vamos dizer assim, né, nessa modalidade, porque na Europa já é difundido há muito mais tempo, o objetivo era a reabilitação de policiais, de militares que sofriam acidentes, focado na parte física, motora, comprometimento motor, enfim. E hoje, ao longo dos tempos, foi se observando que podia-se ir muito mais longe. E aí a ecoterapia foi ficando muito mais difundida para outras questões também. Então, como hoje o autismo é muito mais diagnosticado, a gente tem um boom lá no Instituto, 90% dos nossos praticantes são autistas. E as famílias, elas buscam a ecoterapia porque você imagina, o teu filho precisa fazer terapia com psicólogo, precisa fazer fono, precisa fazer TO, tem que fazer uma série de reabilitações. Na ecoterapia, você reúne uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional que vai atuar para todas essas áreas que o seu filho precisa de estimulação num único atendimento. Então, o processo de evolução na eco acaba sendo muito assertivo. Que bacana. E efetivo por conta disso. E aí, sem contar todo o encantamento que existe, sem dúvida, né? Sem dúvida. Com o ambiente, depois com o cavalo, com os animais, porque as crianças já têm uma relação muito próxima com a natureza, né? Isso. Já é uma coisa muito genuína, né, delas. E aí esse foi o pano de fundo que deu toda essa experiência e que traz a história do Davi, essa relação, né, muito lindamente contada no livro, né? Obrigada. Roberta, quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, né? Ter contado um pouco sobre a sua história, sobre a história da criação, do surgimento desse livro, né? E eu queria agora que você falasse também para as pessoas que estão nos assistindo esse podcast, como que elas fazem para ter acesso ao livro. Quem quiser adquirir, como que elas podem fazer para ter um exemplar do O Menino de Coração Azul. Elas podem acessar o meu perfil, que é o @cuidandode.gente no Instagram, ou o perfil do Instituto, que é instituto.arion. Inclusive, é importante falar que 20% das vendas do livro vai para o Instituto, porque, como eu te disse, o Instituto é uma ONG familiar que ainda não recebe fomento governamental algum. Então, tudo o que a gente faz é fonte da gente mesmo, né? De cada pessoa ali envolvida no Instituto. Onde está localizado o Instituto? Na Vila Barros. Em São Paulo? Não, aqui em Suzano. O Instituto é aqui em Suzano. Ótimo. E também lá no Instagram tem o link para acessar o livro, ou através da editora A Barros, que é uma editora, inclusive, a editora por onde nós lançamos o livro. Tá ótimo, gente. Vou deixar aqui novamente, então, o @ do Instagram da Roberta é cuidandode.gente. Lá você consegue acessar o perfil da Roberta, ter mais informações e saber como é que você faz para adquirir um exemplar do Menino de Coração Azul. Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que te agradeço. Pessoal, você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com a Roberta Borges, ela que é psicopedagoga e lançou agora no mês de abril esse livro, que é o Menino de Coração Azul, que conta a história do Davi, um menino autista não verbal, que começa ali a desenvolver ali suas relações com o mundo, através aí dessa conexão que ele tem aqui com os cavalos, né? O pano de fundo é justamente o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Arion, que oferece esse atendimento de ecoterapia, hoje, em sua grande maioria,
para crianças autistas. Para você que nos acompanhou nesse podcast, deixa aqui também o seu comentário, porque a gente quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.